que eu entendi que é um universo à parte, né? A gente falar de cannabis, tratamento com cannabis, eu brinco com os pacientes e falo, tu não me falou nada, você está falando que está tratando com cannabis, eu não sei. Porque a cannabis tem mais de 200 fitocannabinoides, né? Os canabinoides que tem na planta. E por que fitocannabinoides? Porque todos nós, produzimos endocannabinoides. Então esses nossos endocannabinoides se ligam nesses receptores que a gente tem. Então mesmo que quem nunca usou a cannabis na vida, produz endocannabinoides, né? Qual que é o Estamos começando mais um episódio do Pelicancast. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Guilherme. Deixa eu só botar meu óculos, pessoal, peraí. Dr. Guilherme Henrique Veiga do Marco. Isso. É isso, né? Hoje é um diretor do Hospital e Maternidade de Mongaguá, né? Foi durante a pandemia. Né? Médico líder do ambulatório Pró-Covid de Mongaguá, concursado pela Prefeitura de Mongaguá. E você é especialista na parte de transtorno de espectro autista, TDAH, ansiedade, depressão, bipolaridade e transtorno de personalidade. Saúde mental em geral, né? Eu fiz a pós-graduação em psiquiatria, né? Bacana. Então, mas os cursos à parte que eu fiz foi principalmente em autismo e fitocannabinoides. Né? Bacana. Doutor Guilherme, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Né? Eu achei muito interessante o tema com o qual você trabalha, né? Você faz o tratamento de várias doenças através da cannabis. É isso que a gente quer tratar aqui hoje, trazer esse conhecimento para o nosso público, porque eu acho que tem muito material aqui para a gente falar, né? Tem muitas dúvidas. E, aliás, eu vou começar com uma notícia. Eu acho que você viu a notícia do STJ essa semana? Perfeito. Né? O Superior Tribunal de Justiça do nosso país autorizou, né, o cultivo de cânhamo. De? Cânhamo. Cânhamo. Qual a grande diferença, né, da cannabis para o cânhamo, né? Concentração de THC. Então o STJ liberou para esse cânhamo, né, industrial, ou seja, a gente vai poder produzir a planta que tenha até 0,3% de THC. Então ela não tem um efeito psicoativo importante, né? Por isso até essa segurança maior, eles estão liberando já em escala industrial. Eu vi que a Anvisa, né, vai ter que regulamentar isso dentro de 6 meses, né? Isso. Pressãozinha boa em cima do órgão agora, né? Para conseguir agora começa a fazer acontecer, né? Mas que bom, essa é uma ótima notícia. Ótimo. Isso, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que não sei se em curto ou longo prazo, até essa necessidade de importação do material vai diminuir. A gente espera e barateie, né? Com certeza. Mas muito bom. Doutor Guilherme, conta um pouquinho da sua história, porque também ela é bem interessante para o pessoal te conhecer, né? Como é que você chegou a se tornar, né, médico, e quais foram aí os desafios que você teve durante a vida, que eu sei que não foram poucos, né, para a gente poder entrar aí sim no tema principal, que seria o tratamento com a cannabis. Perfeito. Então vamos lá. Eu sou um médico autista, né, um médico de diagnóstico tardio de autismo, né, eu tive meu diagnóstico só com 29 anos, né, e eu teoricamente não tive grandes dificuldades no meu desenvolvimento, né, então sempre falei muito bem, ia muito bem na escola, né, e tanto que o meu diagnóstico foi, que nem existe mais isso, mas a gente chama de síndrome de Asperger, né? E sempre fui muito bem. Então as pessoas nem a minha família percebia ali alguma coisa muito diferente, né? Só que a partir do momento que eu entrei na faculdade as coisas mudaram muito, né? Porque, como todo autista, quando ele sai do ambiente dele ali, né, de segurança, muda a rotina, muda tudo. Eu fui para uma outra cidade, né, 500 km de distância, longe da família. Isso tudo me balançou muito, né? E aquela pressão da faculdade, né? São 6 anos muito duros, né? Você fez em Joinville? Em Joinville, Santa Catarina. Sim. E eu sou daqui, né? De Praia Grande, de São Paulo. Então foi uma mudança muito grande, morando sozinho, né? Passei lá com bolsa, né? Não podia escolher, então uma bolsa de 100% eu não escolho, né? Passei lá, vou pra lá. E, claro, né? Eu sempre brinco que além da faculdade, né, que foi muito difícil, eu tive também muitas coisas boas, né? Minha esposa, por exemplo, conheci lá. Isso lá. Então, legal. O que eu vejo que foi mais difícil para mim foi essa mudança de rotinas e tudo, né? E foi ali que eu comecei a perceber que tinha algo diferente, né? Que eu não conseguia ter as mesmas reações, né? Lidar da mesma forma que os meus colegas estavam lidando.
E a partir do momento que eu comecei a entrar numa depressão muito, muito complicada. Né? Isso, a lidar com as exigências que a própria faculdade, ali a necessidade de tamanho estudo, tamanho esforço para... E as minhas dificuldades, principalmente de interação social. Né? Interação. Eu tinha muitos colegas que falavam assim, tu tá depressivo? O que tá acontecendo? Você não sai de casa. E tinha até uma depressão ali iniciando, principalmente a partir do 3º ano ali de faculdade, mas antes disso eu já não saía, não era muito assim de sair, né? Porque é meu jeito, né? E esse jeito eu não entendi o porquê, né? Hoje, com o diagnóstico... A gente acredita que é a personalidade... Exatamente, né? E isso a gente começa a se conhecer, né? Que é o mais importante. Então, conforme eu fui tendo essas dificuldades, eu falei, não, vou marcar um psiquiatra, né? E fui durante a faculdade. E essa psiquiatra, ela me falou, você está com uma depressão grave, né? E a gente vai começar um tratamento. E como a grande maioria das pessoas, comecei a tratar, né? Com medicamento, antidepressivo. Fiquei bem, nos 6 meses que eu fiz, parei. Parou. Como a grande maioria das pessoas fazem, né? E não deu 6 meses para voltar muito pior, né? E quando isso voltou muito pior, foi realmente ao ponto de eu pensar em suicídio e realmente planejar, e foi muito complicado. Planejar. E quase fiz, né? E eu morava nessa época com 4 colegas da minha sala. Nenhum dos 4 percebeu. Quem percebeu? Um colega, que era, na verdade, um calouro da faculdade e que gosta de psiquiatria. A área dele, ele já sempre gostou muito de psiquiatria. Ele percebeu assim, ele falou, cara, eu vou te levar para os teus pais hoje. 500 quilômetros, ele ia ter que fazer 500 para ir, 500 para voltar. Caramba. Ele falou, eu te levo hoje. Não tá legal. Então, assim, foi ele que me salvou. A sensibilidade dele, então. Foi ele que me salvou, ele pegou. E aí fui para casa, comecei tratamento e foi quando eu comecei a caminhar, assim, para ficar um pouquinho melhor. E tenho um irmão autista, né, que nessa época a gente ainda estava fazendo o diagnóstico, eu que fui o que mais suspeitava ali, minha mãe achava que tinha algo estranho, mas ela não entendia, né, não tem informação. E conforme eu fui explicando para ela, ó, eu acho que vamos fazer a investigação e tal, fechou o diagnóstico dele. Quantos também. anos ele é mais novo que você? Ele é 17 anos mais novo que eu. 17 anos mais novo. Ele tem 13, né, eu tenho 30. Tá. Então, a partir Então desse... você parou a faculdade, veio para São Paulo... Eu não parei. Isso, por coincidência, foi no final do ano. Então, eu já estava ali quase que de férias e, por sorte, foi nas férias que eu fui me tratando e voltei no outro semestre, voltei já para a faculdade, né? Legal. Então, isso me ajudou muito. E como é que foi seu tratamento? Como é que como é que se diagnostica isso, né? Excelente. O que acontece? Eu comecei a perceber, conforme fui estudando, né, que eu tinha alguns sinais, né, e alguns critérios que batiam. Só que eu não concordo, né, até brinco com os meus pacientes, eu não concordo com o autodiagnóstico. Principalmente o pessoal que tem muito hoje, né, vi no Instagram, eu acho que eu sou autista. Né? Não é assim, né? Não é assim. Tem que procurar um profissional para saber o que está fazendo. E não é só procurar um profissional, né? A gente estava até conversando um pouquinho ali nos bastidores, por que está aumentando? Né? Nossa, mas é pandemia de autismo? Por que tem tanto autista agora? Né? Primeiro ponto, informação. A gente tem mais informação, as pessoas, né, têm menos preconceito, estão entendendo mais sobre o assunto. Segundo ponto, mais profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico. Né? Então a gente tem, até hoje, tenho colegas que não se sentem confortáveis de dar o diagnóstico porque não é algo que a gente aprende na faculdade com afinco. Né? Então eu tenho colegas médicos que eu cheguei a conversar e eles falavam, eu não dou o diagnóstico porque eu não me sinto confortável, apto para isso. Vou encaminhar para um psiquiatra ou para um neurologista. Né? Okay. Então, isso ainda, na próprio meio médico, existe uma certa dificuldade. Então, a gente já tem essas 2 principais questões. E o terceiro, que é a evolução do nosso entendimento do autismo. Né? A prevalência está aumentando por quê? Mudaram os critérios diagnósticos. Então, o que antes alguns pacientes não estavam dentro, agora estão. Então, a gente, menos de 100 anos atrás, o autismo era visto como uma esquizofrenia infantil. Né? Ele era visto como uma doença. Hoje em dia a gente já mudou completamente isso, né? Foi depois para uma síndrome, né? Hoje a gente já vê como uma condição, né? Que é inclusive natural, é simplesmente uma neurodivergência, né? Uma forma diferente de perceber as coisas. Então eu acho que foi nesse sentido que eu fui realmente buscar o meu diagnóstico, né? Passei com um neuropsicólogo, fiz todos os testes necessários, né? E a partir disso eu recebi meu diagnóstico. E eu já tinha muito essa dúvida, principalmente quando o meu irmão fechou o diagnóstico. Ele fechou o dele primeiro. Então, quando ele recebeu o diagnóstico, a psicóloga dele falou,
vai procurar. Eu acho que tu precisa fazer também, até pela relação que eu tenho com meu irmão. Sim. Né? Ela falou assim, vocês dois, vai procurar. E aí eu fiz e deu o diagnóstico. Deu o diagnóstico. E como é que você, nesse momento que teve o diagnóstico, isso te ajudou? Você Muito. pelo menos se sentou, falou, agora eu sei o que estou enfrentando, né? Imagina. Exatamente. Eu tenho muitos pacientes, até na grande maioria das vezes já adultos, né? Que eu falo, ó, vamos atrás, vamos tentar fechar esse diagnóstico, vamos tentar avaliar se é ou se não é, vamos fazer uma avaliação neuropsicodiagnóstica. Os pacientes falam, doutor, pra quê? Agora? Ah, não, pra quê? E eu sempre falo, é extremamente importante. Porque quais são as suas dificuldades que você está me dizendo? Tu não tem dificuldades no teu dia a dia? Por quê? Aí o paciente fala, não sei, não estou entendendo, né? Não vai entender nunca. Se tu não se conhece, como é que tu vai entender o porquê das tuas dificuldades, né? E para isso tem os profissionais para ajudar. Exatamente. Então tu tem que primeiro se conhecer, fechar o diagnóstico, e vai ser importantíssimo para você entender o seu próprio comportamento, né? E nem todos os hábitos e comportamentos que a gente tem são saudáveis pra gente, né? Já foi às vezes algo ali já automático, né? E a partir do momento que você entende o que te faz bem, o que não faz, tu vai trabalhando em cima disso. E como é que você se especializou no tratamento com o cannabis? Então, eu inicialmente, né, até por conta do meu irmão, eu já pesquisava muito, mas não tinha feito nenhum curso sobre isso, né? E a partir do momento que eu comecei a estudar mais a fundo e fiz o curso da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, eu já fui metendo as caras, né? Isso já faz 5 anos mais ou menos que eu prescrevo, e há 5 anos atrás não era tão falado como é hoje, né? E eu fui dando as caras, porque ainda tinha muito preconceito com o médico que prescrevia naquela época, né? E eu falei, não, eu vou prescrever porque eu tô vendo que é muito bom, principalmente para autismo, né? Para questões que muitas vezes a gente não tinha tratamento, né? E fiz o curso, né? E me apaixonei, porque eu entendi que é um universo à parte, né? A gente falar de cannabis, tratamento com cannabis, eu brinco com os pacientes e falo, tu não me falou nada, você tá falando que tá tratando com cannabis, eu não sei. Porque a cannabis tem mais de 200 fitocannabinoides, né? Os canabinoides que tem na planta. E por que fitocannabinoides? Porque todos nós, produzimos endocannabinoides. Então esses nossos endocannabinoides se ligam nesses receptores que a gente tem. Então mesmo que quem nunca usou a cannabis na vida, produz endocannabinoides, né? Inclusive, qual que é o endocannabinoide mais famoso? A anandamida, que é tal da molécula aqui. Por que é anandamida? Isso vem do sânscrito, né? De felicidade, né? Justamente porque ele se liga no CB1, no receptor CB1, assim como o THC, que é a molécula ali do fitocannabinoide que é psicoativa, né? Que causa euforia, o barato, enfim, né? Então, eu acho que até por conta disso, existe um certo preconceito, né? Que o THC é o vilão, né? E o canabidiol como ele não é psicoativo, tranquilo, né? E com os estudos recentes a gente já vê que não é bem assim. Entendi. Bacana. E me fala uma coisa, doutor. Tenho muita pergunta sobre a utilização, né? Eu vou fazer algumas delas aqui. Se o uso... aliás, como é que é o tratamento? Ele se dá, eu já vi que através de óleo, tem outras maneiras de se tratar? Sim, tem diversas vias de administração, né? A gente tem os óleos, principalmente, né? São os mais usados hoje em dia. Mas tem comprimido, tem cápsula, tem bala de goma, tem os óleos para vaporização mesmo, né? Tem pessoas que vaporizam para redução de danos. Então, por que eu não tenho esse preconceito principalmente, né? Uma pessoa que fuma, né? Óbvio que ela tem um dano para ela, né? No pulmão, enfim, né? Um uso inalatório. Só que a partir do momento que essa pessoa que fuma e que me fala que trata a ansiedade dela, que dorme bem, que resolveu a vida dela, não usa nenhum outro tipo de droga e tudo mais, por que isso é tão ruim? Vamos começar a entender por que esses fitocannabinoides estão ajudando essa pessoa. E o que a gente faz? A gente faz uma redução de danos. Então, inicialmente, se a pessoa fumava ali e tal, vamos para um uso mais vaporizado, que eu sei a concentração que tem ali, vai ter menos dano. Mais controlado. Para depois eu conseguir tirar esse paciente do uso vaporizado para uma bala de goma de THC. Que talvez ele vai ter ali a mesma resposta, né? Sem esse dano no pulmão. Então é um processo, né? Da gente ir conseguindo melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então tem várias possibilidades de... Várias. Isso vai se adaptando de acordo com o seu paciente. Cada paciente. E me fala uma coisa, o uso contínuo do óleo pode causar dependência? Não. Ou de qualquer outro? Não, assim, a gente tem muita segurança, né? Principalmente com o uso do canabidiol, que a gente diz hoje, né? O THC ele tem um pouco mais de freio.
Por quê? Porque ele é psicoativo, né? Então ele funciona principalmente no sistema nervoso central. E a partir disso, existe uma certa preocupação das pessoas de que pode causar uma dependência ou de que a pessoa vai ter um barato igual quem fuma, né? Tudo isso existe, essas dúvidas, né? E qual que é a grande questão? Dose. É dose. Né? É possível uma pessoa que tomou um óleo de THC ficar com sintomas, efeitos parecidos de quem fumou? Sim, dependendo da dose. Dependendo da né? dose. São doses altas. Né? É importante lembrar, o uso vaporizado ali ou inalatório, ele é muito mais rápido a absorção, né? E concentração muito maior. Então é completamente diferente o uso recreativo, o uso adulto, né? Do uso medicinal. Então o uso medicinal a gente tem um controle muito diferente, né? E outra questão, o THC, por ele ser psicoativo, a gente evita usar principalmente em doses altas para pacientes muito ansiosos. Né? Então, se o paciente ele já é muito ansioso e numa dose muito alta isso pode euforizar esse paciente mais ainda, pode causar pânico. Né? Muitas pessoas falam, eu fumei maconha e eu tive uma crise de pânico. Por conta disso. Né? O problema não é a cannabis em si, é o THC. Então, a gente tem que entender que os fitocannabinoides, eles têm funções completamente diferentes, né? A partir do momento que tu entende isso, não tem um vilão X, né? Por exemplo, THC a gente vai evitar numa dose alta para pacientes ansiosos, para não ter uma crise de pânico. O CBD, as pessoas falam, não é psicoativo, então tá tranquilo. Acabou de sair um estudo recente de que o CBD, principalmente em óleo, né? Claro, se for outra via de administração é mais tranquilo, mas em óleo, é um óleo. O que acontece? Os pacientes com esteatose hepática, gordura no fígado, que usam CBD, têm aumentado um pouco isso, tem piorado essa esteatose. Então, mesmo ele não sendo psicoativo e sendo mais seguro nesse sentido, tem contraindicações, tem casos que a gente tem que cuidar. Até eu te perguntar se tem um efeito colateral. Então, dependendo da situação, tem efeito colateral. Tem. Não só do CBD, do THC também. Né? O também. THC é o que as pessoas têm mais medo, principalmente por essa questão da sonolência que ele pode causar ou euforizar, né? Depende muito da dose. Então, se eu estou com uma dose baixa, média, a tendência é esse paciente relaxar, induzir sono, né? Ficar mais tranquilo. Mas se essa dose passa do limite desse paciente, da sensibilidade desse paciente, ele vai euforizar. Ele pode ter uma crise. E se ele tiver, por exemplo, se ele usa algum psicotrópico ou uma substância proibida, né, e ele usar o óleo, isso pode ter algum... Inclusive substâncias legalizadas tem problema, né? Por quê? Quando a gente fala do THC, principalmente, que tem um efeito psicoativo, né? Dependendo da dose, ele pode tanto te euforizar quanto te deprimir, o sistema nervoso central, né? Dar uma baixada. E se tu associar isso com uma medicação, às vezes, né? A gente já tem até contraindicações, por exemplo, já descritas científicas, de THC com o clobazam, né? O clobazam é um benzodiazepínico que ele faz depressão do sistema nervoso central. Então, para não ter essa associação ali e uma piora, a gente não mistura isso, né? Então, não só com questões que, né, às vezes, outras drogas, né, que não são legalizadas, até questões já legalizadas ali, se tu tivesse interação medicamentosa ali, já é preocupante. E o uso por exemplo, deu euforia ou realmente deu uma baixa ali na energia, isso dá sono, isso dá fome também é um efeito colateral? Olha como isso é interessante. A gente tem visto muito o THC principalmente e um outro fitocannabinoide específico, o THCV, ser muito utilizado para quê agora? Para inibição de apetite. Estão usando muito isso agora. É o famoso óleo Slim, que é o pessoal emagrecer. Óleo Slim? Né? Tem isso então? Tem várias empresas já importadas que tem esse óleo meio Slim, que eles chamam, né? Que é para emagrecer, que é o de THCV. Em compensação, o THC em si pode aumentar o apetite. Então é para tu perceber que depende muito do fitocannabinoide. Volto a dizer, é um mundo à parte. É utilizado para centenas de coisas, então. A gente tem pacientes que a gente usa para aumentar o apetite, por exemplo, quimioterapia. Pacientes que estão em quimioterapia, que tem muita náusea, que tem muita perda de apetite. A gente usa o THC. Né? Esse paciente, ele já tem até estudos que compararam remédios para náusea, né, os antieméticos, com os óleos, para ver o que era mais interessante para esses pacientes, qual que tinha resposta maior. E o óleo tem mais resposta do que medicamentos já. Poxa, né? que legal. Então, dependendo do caso, é muito indicado. Né? Bacana, hein?
E me fala uma coisa, a criança pode fazer tratamento com óleo, com algum outro goma, bala de goma ou qualquer outro? Com certeza, né? Até, por exemplo, o caso do meu irmão, a gente trata, né, ele é autista, a gente trata com o óleo, né? O que acontece? Existe ainda uma certa resistência com o THC para criança, né? Volto a dizer, ele é muito visto como vilão. Por que eu vejo que isso é um preconceito? Tem se utilizado muito um fitocannabinoide específico hoje, que é o CBN, para induzir o sono, né? E o CBN está sendo super prescrito, as pessoas não têm tido muito preconceito com o CBN, e é engraçado, por quê? Se ele vem do THC. Porque eu entendo que as pessoas pensam o seguinte, CBN vem do CBD, com o CBD não é psicoativo, o CBN está tranquilo. As pessoas não fazem essa relação, que o CBN está vindo do THC, né? E a partir disso, passa. Então, para tu ver como isso é falta de informação e preconceito, né? Uma certa ignorância ali, né? E me fala uma coisa, o óleo, essa dosagem, uma dosagem serve para qualquer pessoa? Tem o mesmo resultado? Não. Não tem? Cada pessoa é uma situação? A gente ainda não tem muito bem descrito. A gente tem farmacodinâmica e a farmacocinética descrita, mas não é totalmente bem regulamentado isso e bem aceito. A gente não está com isso muito bem definido já, né? Por conta disso, a gente tem uma certa... A gente brinca muito com essa frase, né? Start low, go slow. Para todos os pacientes. Então a gente começa com uma dose baixa e aumenta devagar, normalmente semanalmente, essa dose, ou a cada 3 a 5 dias, dependendo do caso, né? Então, um tratamento muito personalizado. Eu tenho pacientes que com a dose inicial responderam. E eu tenho, até o caso do meu irmão, por exemplo, que são 40 gotas no dia, né? E ainda assim tem hora que oscila. Então, é importante lembrar que o óleo, ele trata principalmente sintomas na grande maioria das vezes, né? Agora, eu tenho um paciente autista. Esse óleo vai resolver alguns sintomas, comportamento dessa criança, interação social? Vai, ajuda muito. Agora, o que realmente ajuda essa criança autista? Acompanhamento multiprofissional. Então, se essa criança não faz uma musicoterapia, não tem um psicólogo, não tem outros métodos ali de auxílio, evoluir, né? de desenvolver habilidades, né? Então, não vai ter uma evolução muito, realmente, gradativa, né? A gente vai ver a criança tratar aqueles sintomas alvo ali e estacionar, né? Então, acho muito importante trabalhar essas outras medidas não farmacológicas junto, né? E, Dr. Guilherme, esse tipo de tratamento, ele serve para vários tipos de doenças e é acessível para a maior parte das pessoas? Sim e não. São para muitas doenças, né? A gente vê hoje desde glaucoma, né? Então, que diminui a pressão intraocular, fibromialgia, dores crônicas, reduzirem as dores e tratar dores crônicas, doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson. E a minha área, né, de saúde mental, meu Deus, ansiedade, depressão, insônia, autismo, TDAH, para tudo isso tem indicação, né? Agora, qual que é a grande questão? O acesso, né? É caro? Ou não? Eu considero caro, porque a grande maioria das pessoas não consegue ter acesso. Claro, não vou dizer que não consegue, as pessoas não vão conseguir acessar, porque quem tem mais condição consegue. Sim. Né? Agora, a grande maioria dos brasileiros não consegue. Não consegue. E o SUS, ele fornece ou não? Começou em São Paulo já, né? O SUS começou a fornecer para 3 CIDs específicos, diagnósticos, né, específicos, que é a esclerose tuberosa, Dravet e Lennox-Gastaut. São 3 epilepsias refratárias graves, né? Então a gente não tem isso no SUS ainda em São Paulo para outros diagnósticos, né? Deveria. Mas... E quando o paciente começa o tratamento, a evolução dele é rápida ou é demorada? Costuma ser rápido. Rápido quanto? Em uma semana o paciente já me dá feedback. Uma semana? Às vezes, óbvio, isso não é total, né? Ele tem uma resposta parcial. Uma boa melhora, então. Isso. E a gente vai ajustando essa dose, né? Semanalmente, pode ter um efeito adverso, né? Então, eu tive um pouco de sono aqui, então tu vai mexer aqui na dose de THC, aumenta o CBD ali, então eu vou ajustando isso pro paciente. Isso. E qualquer especialidade médica pode ser utilizada? Pode prescrever. Pode? Pode. Inclusive, a gente tem hoje já veterinários prescrevendo, a gente tem fisioterapeutas agora receberam a liberação para poder prescrever, né? Então não é só médico que pode prescrever. Tá, bacana. Não é só médico então? Uhum.
E a concentração dessas canabinoides, né, no óleo, ela muda de laboratório para laboratório ou não muda? Muda? Muito. E a gente tem agora uma certa preocupação também com essa análise de qualidade, né? Os COAs que a gente fala, né? Os certificados de análise. Muitos não batem, muitas empresas não é muito transparente isso, então a gente tem uma certa resistência com empresas que não são bem trabalhado isso, né? E a gente encontra muito nacional ou tudo importado? Nacional, principalmente as associações, né? As ONGs que produzem, né? E que já são regulamentadas pela Anvisa. Então, por isso até que eu confio, né? Não todas, tem umas ONGs nacionais que não são regulamentadas, mas as que são, eu confio. Agora, importados, né? Esse é o problema, porque quem regulamenta essa entrada do produto é a Anvisa, né? Só que se o produto já foi regulamentado fora, a Anvisa não vai ficar ali fazendo análise de qualidade desse produto, ele já foi regulamentado fora. Sim. E a gente tem visto muitos produtos chegarem aqui no Brasil e não bater essa análise de qualidade. Entendi. E me fala uma coisa, o tratamento sendo realizado, né, com óleo, algum outro item, você pode conciliar ele com outros remédios tradicionais? Com certeza. O que acontece muito, né? Os pacientes eles já estão tomando outros medicamentos, né? Então, eu já trato aqui minha ansiedade ou minha depressão e já tomo aqui algumas medicações, ou às vezes uma ou 5, enfim, cada paciente é um paciente. E qual que é a tendência? A gente iniciar o óleo, não mexe aqui, começa o óleo. Conforme o paciente vai tendo resposta, a gente vai desmamando essas outras medicações. Que legal. Então dá para manter só com... Depende do caso, né? Mas claro, a maioria dá para conduzir dessa maneira. Poxa, que legal, hein? Principalmente para a gente tirar algumas medicações que me preocupam, né? Que hoje em dia estão fazendo um boom gigantesco e que me preocupam. Principalmente os benzodiazepínicos, né? Que as pessoas têm usado muito para dormir e isso a longo prazo é péssimo, né? Então... Clonazepam, diazepam, Rivotril, essas medicações não são para ser utilizadas a longo prazo, né? Curto prazo, né? E normalmente os pacientes tomam há anos, né? E ele vai ter uma perda cognitiva, ele vai ter um aumento de agressividade, porque é o que a gente já tem isso documentado. Vai ser para todo mundo? Não. Tem pacientes que vão tomar a vida inteira sem problema, mas existe essa possibilidade, esse risco, né? Entendi. Então por que eu não busco uma medicação que vai ser mais segura, né? E a gente tem essa medicação agora mais nova que tem esse papel de tirar um benzodiazepínico, a pessoa vai dormir bem, trata o resto da vida tranquilo. Sem nenhuma agressividade, né? Exato. E me fala uma coisa, existe alguma contraindicação com o tratamento com óleo? Então, as contraindicações é muito personalizado. Então, por exemplo, tem um paciente lá, como eu te falei, que ele tem uma esteatose hepática. Eu não posso usar para ele o CBD? Posso. Mas de preferência, então, eu não vou usar um óleo, né? Então, eu posso usar para ele um CBD que é uma tintura em água, né? Ou então eu posso usar para ele uma bala de goma, ou eu posso usar para ele comprimido, cápsula, né? Porque é justamente o fato de ser um óleo ali que está piorando essa esteatose hepática do paciente. Mas olha que interessante, esse mesmo estudo avaliou o THC em óleo. E o THC em óleo não aumentou a esteatose hepática dos pacientes. Então é para tu perceber como os fitocannabinoides funcionam diferentes, mesmo no mesmo veículo, né? Os dois estão em óleo, mas um aumentou a esteatose e o outro não. O outro não. Interessante. Me fala uma coisa, e é possível fazer o cultivo e a extração do óleo caseiro? Sim. É possível? A gente tem algumas formas de acesso hoje da cannabis, né? Comprando as judicializações, né? Que são os pacientes que entram com um processo judicial ou para o plano de saúde pagar, ou o próprio SUS, né? Prefeituras. E a gente tem, claro, os pacientes que tiram os habeas corpus, os salvo-condutos para cultivo, né? Que eles vão plantar, cultivar, produzir a própria medicação dele em casa, vai fazer a extração dele em casa, produz o óleo dele em casa e trata com o próprio óleo artesanal. E a concentração desse óleo já aí é com... Ele tem que entender bem o que está fazendo, né? Esse paciente só vai conseguir esse salvo-conduto, esse habeas corpus, fazendo todo um processo, né? Então a gente vai fazer um acompanhamento comigo, né? Bacana. E ele vai ter que fazer um curso de extração e cultivo. Se ele não me entregar esse certificado desse curso, eu não faço nem laudo para ele, né? Então ele tem todo um caminho para chegar ali. Interessante. E as pessoas que usam, doutor, são marginalizadas ainda ou não? Principalmente no uso recreativo, né? Mas isso tem mudado, né? O uso adulto, ele tem sido um pouco mais tranquilo, flexibilizado, principalmente porque as pessoas estão percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas ainda existe, né? Essa certa
preconceito, né? Agora, a gente vê isso com as pessoas que às vezes tomam óleo e aí às vezes o familiar vem e fala, mas doutor, meu filho vai ficar chapado? Aí a gente já vê que tem, né, essa relação ainda muito do uso adulto, recreativo adulto, com medicinal, né? Medicinal, completamente diferente. Doutor Guilherme, totalmente diferente. Nosso tempo está acabando. Olha, passou rápido, né? Eu falei, muito rápido, tem bastante coisa para se falar, mas o tema é bastante interessante. Obrigado pela sua presença. Mas tem uma pergunta para você. Imagina que todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você está contribuindo para a sociedade, né, trazendo esse tema tão importante, né, ajudando tanta gente, tantos pacientes, mas que tudo que você escreveu, que você produziu, ele está se perdendo. É o seu último dia aqui na Terra. Então, o que você, o Guilherme, deixaria de essência para que as pessoas pudessem te conhecer e que isso levasse elas a ter uma vida abundante, uma vida saudável, feliz, né, em várias áreas da vida dela? Perfeito. Eu acho que o mais importante, né, é o autoconhecimento e informação, né? Então, ao invés da gente focar só, eu falo muito para os meus pacientes, né, o óleo é importante, ele vai te ajudar. Mas se tu não está entendendo o que está acontecendo, se tu não sabe o teu diagnóstico, esquece, não vai melhorar a tua vida. Então, eu preciso que tu se conheça, comece a entender diagnóstico, porquê dos teus comportamentos, o que tu está sentindo. Muitas vezes tem paciente que chega ali e fala, doutor, eu tô mal. Aí eu falo, mal do quê? Ele fala, não sei. Gente, é terrível, né? Tem que entender, né? E as pessoas, elas fogem da dor. Elas fogem da dor, porque refletir dói, né? Sim. Então é importante, eu acho, as pessoas se conhecerem, refletirem, né? E buscar informações. Eu acho que isso é o mais importante. Primeiro ponto. Segundo ponto, o que você deixaria mais? Eu acho que eu deixaria uma mensagem de... Eu tenho visto muito o mundo ficar muito reativo, muito ódio, né? Muita segregação. A gente precisa de mais amor, a gente tem que unir, né? Se a gente não unir as pessoas, não entender as diferenças, né? Eu posso não concordar com você e ser seu amigo. Eu vejo que isso não acontece mais, até por questões políticas. As pessoas, não, se você é de esquerda, você é de direita, eu não me misturo. Gente, não tá aceito sua opinião, não aceito. Então eu não concordo muito com isso. Eu acho que as pessoas, elas têm que voltar a agir como uma sociedade que sabe conversar, sabe dialogar, né? Mesmo... E assim evolui junto. Exatamente. E o terceiro ponto, doutor Guilherme? Não vou deixar o senhor escapar do terceiro. Olha, eu diria que o terceiro ponto é a gente tomar um pouco de cuidado com alguns caminhos, principalmente com relação à tecnologia, né? Eu vejo um movimento tecnofilosófico hoje, que é o transhumanismo, que tenta trazer essa tecnologia para evoluir o ser humano para eles dizem, um estágio pós-humano, né? Super-humano, quase? Super-humano, quase. Eu acho isso meio errado. Eu não concordo muito com isso, porque eu volto a dizer, se tu se conhece, se tu faz uma reflexão interna, uma meditação, já vai melhorar tanto. E as pessoas estão buscando isso de fora, em vez de buscar dentro. Não vem do externo, vem de dentro, né? Tá dentro. Só que isso tem empresas hoje que estão indo atrás disso, né? A gente sabe que o mundo gera com dinheiro, né? Nós desenvolvemos o Pelican Cash, né, com esse intuito, né? De realmente apoderar as pessoas desse divino que a gente tem dentro de nós. Perfeito. Desse poder, né, de cocriação, de realmente você decidir que através da sua mente é que você consegue ou alimentar o ruim, né, o escasso, a dificuldade ou realmente a abundância, né? E é isso, concordo. Doutor, obrigado pelo bate-papo, pela orientação, pelo conhecimento, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Doutor Guilherme, aliás, pode deixar seu Instagram, tá? O Instagram, pessoal, é @dr, né? Dr. Guilherme Veiga Psique, PSIQ, né? Se tiverem dúvidas, entrem em contato, né? Peçam um bate-papo que tenho certeza que ele vai lhe ajudar. Bom, eu agradeço a vocês e eu tenho um presentinho para vocês. Obrigado. Nós, uma empresa do grupo, patrocinadora do programa, Pelican Energy, né, uma empresa que foi também destinada aqui a trazer como se fosse um ponto de amuleto, né, de transformação, de símbolo de transformação e desse poder que a gente acredita que todos nós temos. Então, espero que você goste. Muito obrigado. Olha! Isso aí. Muito obrigado. Obrigadão, obrigado, doutor. Agradeço. Obrigadão. Até a próxima. Pessoal, termina aqui mais um episódio do Pelican Cast.
Siga a gente no Instagram, no YouTube, né? E liga o sininho aí para receber a próxima notificação da próxima entrevista. Um abraço.